Boa tarde, amigos, irmãos do grupo Ajudando a Caminhada. Nós nos encontramos hoje para fazer o fechamento desse ciclo de palestras com relação à questão proposta pelo Rodrigo, a evolução do princípio inteligente. Então, antes de mais nada, gostaria de pedir aos amigos, aos irmãos, havendo possibilidade de acalmar nossas mentes, asserenar nossos sentimentos, rogando assim ao Senhor da vida, a Jesus, nosso Senhor e Mestre, Joana d'Arc, amiga, mentora, irmã da instituição que trabalhamos, que seja conosco em mais um momento em que passamos por dificuldades, mas faz parte desse contexto do planeta de provas e expiações. Então, nesse momento, eu quero pedir aos amigos que possam manter comigo o pensamento elevado, buscando esses nossos guias espirituais, protetores que sempre nos assistem, e desta forma que eles possam processar em nós a asepsia necessária para que nossas possibilidades assim sejam ampliadas e consigamos sentir verdadeiramente o amor que o Criador tem para conosco, concedendo-nos mais esta oportunidade. Assim também, lembrando de João, o apóstolo querido, quando desejoso de angariar maiores conhecimentos, roga ao Mestre para que este nos ensine a orar. E o Mestre, abrindo a sua boca, deixa para nós um dos mais belos poemas que temos notícia, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas faltas. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Então vamos lá, lembrando, meu nome é Odenival e estamos trabalhando mais um pouco na questão de esclarecimento para que consigamos assim avançar na jornada evolutiva. Então, dando sequência na palestra, o que estamos estudando, nós vamos lembrar aqui que na descendência e na seleção é justo lembrar os trabalhos gradativos da descendência e da seleção que encontraríamos em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos. Operavam-se em dois planos. As crisálidas da consciência dos reinos inferiores, mergulhadas no campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física pela reencarnação compulsória. Então veja aí que no início, todo aquele trabalho, toda aquela possibilidade de ascensão gradativa, então foi realizado ao longo das inúmeras reencarnações. E essas reencarnações, as primeiras, eram compulsórias. Olha aqui, nós não podíamos escolher. Então, aqueles que foram dados estarem aqui nos primórdios, servindo aos arquitetos siderais,
Então, essas reencarnações eram totalmente compulsórias, sob a orientação das inteligências, né, sublimes que sustentam a romagem. A circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição das espécies novas, em se ajustando às fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. Interessante, não? Por isso que é importante que temos que ter esses conhecimentos de química, de física, de biologia, para perceber a grandiosidade desse trabalho que a espiritualidade amiga e superior, sob a supervisão de Jesus, tem realizado conosco ao longo dos milênios. Mas vamos lá. Olha só que interessante também. Aqui nós temos a genealogia do espírito. Então vamos ver. Os naturalistas situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade de observação, compreensivelmente não conseguiram suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica sistemática da paleontologia. Em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos desde o casulo ferruginoso do Leptotrix, através da retração e expansão da energia, nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam ainda hoje na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que, além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito, com a supervisão celeste. O princípio inteligente gastou desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Olha que interessante, 15 milhões de séculos para conseguir emitir o pensamento contínuo para os cosmos. Olha como é interessante. Vamos ver um pouquinho da evolução do princípio inteligente, a hereditariedade, reportando-nos a lei da hereditariedade. É imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar-lhe os conceitos. Considerando a geometria por ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida, circunscrita à forma em que se externa. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino, quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Como se estruturaram os cromatídeos nas cromossomas é problema que de todo por enquanto nos escapa ao sentido, mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino vegetal,
combinando nucleoproteínas, a glucidez e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecesse em nível seguro de forças constante entre a bagagem do núcleo e do citoplasma. Com a semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista fisiopsicossomático. Olha como é interessante, hein? Vocês observam aí como é interessante. Não apenas a forma física do futuro promete, então, revelar-se, mas também a forma espiritual. Na intimidade dos corpúsculos simples, que evoluiriam para a feição de máquinas microscópicas, formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente sob influenciação magnética os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomas em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. Então, vamos vendo os séculos correndo. E lentamente os cromossomas adquirem a sua apresentação peculiar em forma de ponto, alça, bastonete, bengala. E a evolução que lhes diz respeito na cariocinese, desde a prófase até lófase, merece a melhor atenção dos construtores divinos, que através do centro celular mantém a junção das forças físicas e espirituais. Ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomas na direção do equador para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade, que se vão exercer, dispondo nos cromatídeos em forma de granulações, perfeitamente identificáveis. Nós vamos ver um pouquinho aqui também dos reflexos condicionados.